subsídios. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando junto aí a lição de número 8, lição da classe dos jovens. E nesse terceiro trimestre estamos estudando um tema baseado nas primeira e na segunda carta de Paulo a Timóteo, portanto, cartas pastorais, certo? E o título da lição, título geral, é Sejam Firmes. E nesta oportunidade, lição de número 8, estaremos estudando sobre o cuidado com as pessoas. Paulo estava instruindo Timóteo a ter cuidado com as pessoas, como tratar as pessoas. Ele, apesar de ser jovem, estava diante de uma obra da igreja de Éfeso e Paulo faz recomendação a ele para cuidar bem das pessoas. Respeito às pessoas. O título da lição é o respeito às pessoas e o cuidado com as viúvas. Aqui nós temos informações importantes como devemos lidar. É claro que o líder, o pastor, o dirigente, o professor, enfim, quem está diante de uma liderança tem sempre esses desafios, de ter pessoas de mais idade, pessoas de mais experiência, E quando Paulo fala sobre ancião no capítulo 1, ele não está se referindo a ministério, ancião ministerial, ele está se referindo a pessoas experientes, com mais idade, Nós vamos tratar disso, o que é ancião dentro desse contexto. E porque a Bíblia fala de três tipos de viúva, Portanto, não saia daí, essas e outras questões estaremos respondendo aqui no canal Rascunho DBD. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa lição. Lição de número 8, o cuidado com as pessoas e com as viúvas, E então, o texto bíblico em classe, ou na base do texto, está no capítulo de número 5, verso de número 1 a 16, do livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de 1 a 16. O texto diz assim, verso 1, não repreendas asperamente os anciões, ponto. Se nós vamos pontuar, aqui já dei uma palhinha sobre isso, Mas admostra-o como os pais, como a paz, os jovens com as irmãs, como a irmãos, mulheres idosas como a mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Olha a observação que Paulo faz. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Então aqui nós temos um ponto interessante, porque as pessoas quebram a viuvez, E a Bíblia dá muita honra à viúva. A viúva que mantém-se dentro do caráter, mantém-se dentro da visão bíblica, a Bíblia dá muita honra à viúva. Mas se alguma viúva tiver filhos ou neto, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Tem gente que quer tirar a emancipação dos pais só porque os pais ficou velho ou ficou de idade, já não consegue mais ter aquele vigor, Ou até mesmo muitos têm algum problema e já acaba se esquecendo das coisas, enfim. E as pessoas ou tiram a emancipação ou querem colocar em asilo para outras pessoas cuidar. Olha a falta de coerência, o egoísmo, como se encontra. Se conhece muita gente que pega os seus pais, coloca em asilos. Meu irmão, é o seu pai, ele ou sua mãe, ele cuidou de você até aqui, até quando estava com vigor, com força. Agora, só porque ele está de idade, conforme está escrito no capítulo 12, capítulo 11 até o capítulo 12 de Eclesiastes, chegou o tempo, é hora dos filhos cuidar dos pais e não colocar em asilo, não tirar a emancipação como muitos fazem, dentro do contexto cristão. Paulo faz a observação aqui com muita coerência, Nós vamos aprender isso nessa lição, ok?
O texto no versículo 5 ele prossegue dizendo: ora, o que é verdadeiramente viúva e de separadas espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e em oração. Persevera de noite e de dia em rogos e oração. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Então é outra qualidade de viúva aqui, tem duas, não é? Podemos ver. Mas manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus princípios, aliás, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E tem gente que faz muito isso, né? Tem mais apreço pelos de fora do que pelos de dentro. É muito comum isso acontecer. Isso é muito comum. Parece que os que servem mais o melhor é o de fora, o de dentro, que você está ali, o da sua família. É esse que você tem que cuidar, é esse que você tem que priorizar, é assim que a Bíblia está dizendo, não é? Então, se você cuida mais, não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, ou seja, ou só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, criou os filhos e exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, né? Tendo já sua condenação por haver aniquilado a primeira fé. Então observa todo ponto, é um ponto crucial desses textos, né? E além disso, aprenda também, versículo 13, a andar ansiosa de casa em casa, e não só ociosa, mas também paroleira ou curiosa, falando o que não convém falar, não é? Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filho, governem a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. E se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as. Senão se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Deveras quer dizer as que de verdade são viúvas. Então Paulo faz aqui observação. O primeiro ponto da nossa lição, nós podemos observar, o primeiro ponto é o padrão familiar. O segundo tópico, aliás, primeiro tópico não é o padrão familiar. O segundo tópico é o relacionamento com as moças. E o terceiro tópico é o mandamento às viúvas. Eu fiz uma exegese desse texto, né, e podemos observar alguns pontos importantes que eu quero passar aqui para a juventude, né, e o jovem que é pregador, a moça também que prega, pode tirar isso aqui como proveito, né, visto que é de fundamental importância aprendermos. Quando vamos a idoso aqui, fala-se da idade provavelmente, não é de ancião do ministério, conforme eu já disse, né? Esses últimos são mencionados em Timóteo, que é ancião do ministério, capítulo 1 Timóteo 5,17, que começa a falar sobre o presbitério, nós só fomos até o versículo 16. Os anciões que governam, nós vamos ver isso em Atos 2,17, e os vossos anciões, que literalmente ancião, é cadastrado como os mais moços, como Timóteo foi repreendido a conduzir-se a não dá a nenhum homem razão para desprezar sua juventude, né? Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Então, aqui é dito que ter em mente a sua juventude e se comportar com modéstia, né? Se tornar um jovem com relação aos mais velhos, ou seja,
Você precisa cuidar, independente da sua idade, né? Você precisa cuidar daqueles que já deram muito deles, já apresentaram muita coisa, já passaram experiência, já têm vida, né? Uma notoriedade dentro da sociedade, enfim, naquele ciclo que se vive, né? Não repreenda asperamente, versículo 1, está escrito, que é o primeiro texto que nos diz assim, literalmente, não bata com força, está escrito. Não repreenda severamente, uma palavra diferente de repreender, né? Então nós vamos, como os irmãos, é portanto igual, não denominado sobre eles, ou seja, versículo 2 diz assim, as idosas como as mães, as moças como irmãs, em toda pureza. Em toda pureza aqui é tratamento respeitoso do outro sexo e promoverá aí a pureza. Então, um tratamento respeitoso com o sexo oposto, né? Versículo 3 diz, honra as viúvas, que são verdadeiramente viúvas. Honra aqui, dentro desse contexto, coloca-se no rol da igreja como objetos aptos de sustento da caridade, né? Então, honra é usada para sustentar as necessidades. Honrar aqui é para sustentar as necessidades, para abençoar as viúvas, né? É tanto que quando vamos ver na lei do dízimo, Deuteronômio capítulo 14, né? No seu verso 27, 22, não me foge da memória, e o versículo 29, quando o texto ele aponta, desde o Antigo Testamento, que o dízimo também era para cuidar das viúvas, certo? E o texto diz assim, ou seja, 1 Timóteo 4:5, conforme nós lemos, 5:4, aliás, tendo filhos ou parentes responsáveis pelo seu sustento, nem todos aqueles, como eles, né, que vivem com prazer, mas como tais a partir da desolação. Então, a igreja tem que cuidar, né, ou nós temos que cuidar das viúvas que não têm parentes, que não, sabe, além de não repreender, tem que honrá-las, tem que cuidá-las, né? Tem que cuidar das viúvas e, por que não dizer os viúvos também, obviamente. E são propensos a confiar totalmente em Deus, perseverar na oração contínua, cumprindo seus deveres religiosos atribuídos às viúvas na igreja. Capítulo 5, versículo 5 diz assim, ora, a que verdadeiramente viúva de desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. É isso que Paulo está aplicando aqui, que é a viúva que deve ser cuidada, que deve ser acolhida, né? Então, o cuidado com as viúvas foi transferido da economia judaica para o cristão. E essa transferência, nós vamos ver isso em Deuteronômio capítulo 14, no seu verso 29, conforme eu disse. E no capítulo 16, no versículo 21, no capítulo 24, versículo 17 e 19, tudo de Deuteronômio. Podemos observar aí que foi dentro daquela economia judaica já existia esses fatores, né? Esse cuidado. Então, o versículo 4 diz assim, mas se alguma viúva tiver filho ou neto, aprenda primeiro a exercer piedade com a sua própria família. Ou seja, os filhos, netos precisam cuidar da viúva, entendeu? E recompensar os seus pais, por isso é agradável diante de Deus. Se alguma viúva tiver filho, ou seja, não uma viúva de fato, né? Como tendo filho que deveria apoiá-la, é isso. Ou netos, como no grego é descendentes, netos aqui é sirtius, que é mesmo que sobrinho no antigo inglês, que significa roker, né? E nós vamos ver isso dentro desse contexto, Paulo fazendo alusão que os netos deviam cuidar também, que era considerado naqueles dias como sobrinho. Então, aprenda primeiro, antes que caia na igreja apoiá-las, né? Então, primeiro, precisa ser cuidado, precisa ser orientado, precisa estar sendo pautado esse tipo de cuidado de situações. E nas nossas igrejas acontece muito isso. Eu falo, nas nossas igrejas, às vezes a mulher ou o homem ficou viúvo e nunca mais ele vai receber nunca vai receber uma ligação, não falo nem de ajuda, nunca mais vai receber uma ligação de ninguém, a não ser que ele vá procurar. É um negócio complicado. Então Paulo orienta que voltemos a fazer isso, que precisamos fazer isso, que essa piedade precisa acontecer.
Exercer piedade para com a sua família, né? Uma piedade filial aqui em relação à sua mãe, viúva ou vó, dando-lhe sustento. Isso está falando dos filhos e dos netos para sustentar os seus pais, né? Literalmente mostra piedade como com a própria casa. Piedade aplicada à descarga reverencial, aos deveres filiais como relação parental e a representação terrena de Deus em relação ao nosso Pai Celestial, né? E seus próprios, por exemplo, os seus próprios estão à disposição, em oposição à igreja, em relação à qual a viúva comparativamente uma estranha. Então tem gente que às vezes se desvirtuam disso. Pessoas que vêm de fora e tal. Primeiro os domésticos, primeiro cuide, né, dos que estão em casa, né? Ela tem uma reivindicação sobre os seus próprios filhos antes de reivindicar a igreja. Então primeiro ela cobra, a viúva também tem os seus deveres. Primeiro ela cobra cuidado dos filhos e dos netos, conforme está escrito no texto. Depois recorre à igreja, né? A igreja, essa questão de estar recorrendo à igreja, de reivindicar a igreja, então primeiro deixa que os parentes cumpram o seu papel e deixa-os cumprir em reivindicação anterior que ela tem sobre eles, sustentando-os, não sobrecarregando a igreja. Eu conheci pessoas que viviam tinha a igreja como um cabide, né? Ficava ali de pendurado, como diz o nordestino, na igreja, para que a igreja sustentasse e tal. E às vezes não precisa. Se o falecido deixou uma aposentadoria, deixe a falecida de igual modo, não precisa você ficar sugando a igreja. Não há necessidade. Se você tem filhos, tem parentes que cuide primeiro, para depois que recorre à igreja. Mas primeiro os parentes precisam dar os cuidados, tá, ok? É a observação que Paulo faz ao jovem Timóteo para aquela igreja lá de Éfeso, né? Quando vamos falar pais, que no grego vivo, que é progenitores, né? Isto é a sua mãe ou vó, conforme o caso. Não deixe-os aprender. Então primeiro eles têm que aprender a cuidar, para depois recorrer à igreja. Implica em abuso desse tipo que havia penetrado na igreja. Então Paulo faz a tratativa com o jovem Timóteo. Viúvas alegando o apoio da igreja, embora tivesse filhos ou netos capazes de apoiá-lo. Então esse é o cuidado que Paulo está dizendo que temos que ter com os nossos anciões, com as nossas viúvas, os nossos viúvos, né? Os filhos precisam apoiá-lo antes de recorrer à igreja. O versículo 5 fala assim: que verdadeiramente viúva desamparada espera em Deus, persevera noite e dia em rogos e orações. Então a verdadeira viúva aqui é um contraste com ela, tem filho e neto, né, para apoiá-los, né? Dentro desse contexto aqui nós vamos ver o contraste que muitas pessoas recorrem logo à igreja. Não, primeiro os familiares, é o que diz a Bíblia. Então verdadeiramente espera em Deus tem um tempo perfeito, em grego quer dizer descansar, ou descansou na sua esperança em Deus, né? E o texto acrescenta que em outra qualificação da viúva tem uma manutenção da igreja. Acrescenta outra qualificação à viúva, uma viúva para a manutenção da igreja. Além de ser desolada ou destituída dos filhos para sustentá-la, ela não deve ser aquela que vive de prazer, não é? E tem muita gente que parece que o defunto foi e elas se desvirtuam totalmente, deixando a igreja, enfim, só procura a igreja quando precisa, mas nem na igreja vai. Isso é o que Paulo está instruindo. E essas pessoas não é considerada como viúva, viu? Está escrito aqui, a Bíblia desconsidera isso, porque ela não esperou, não honrou o luto, não se cuidou e se jogou aí para viver de prazeres, né? Mais uma vez que Deus, que faz de Deus usar principalmente a esperança, é um causativo aqui do grego que expressa aí que Deus é o objetivo final para o qual a sua esperança é dirigida. 1 Timóteo 4, verso 10. O dativo expressa a esperança repousando em Deus com sua permanência atual, né? Então, dentro dessa continuação de constantemente em oração e sua substituição dos filhos, sua destituição de filhos de todos os laços da terra, deixará mais livre para dedicar-se o resto dos seus dias a Deus. É o que está escrito no texto, 1 Coríntios 7, versículo 33 e 34, não é? Então nós vamos ver
persevera de noite, ou de dia e noite. Essa coincidência está em Lucas, capítulo 18, verso 7. Né? Chora dia e noite, oponha-se às acusações de Satanás de dia e de noite. Apocalipse 12, verso 10. Em rogos e orações, no grego é em suas súplicas e orações. O primeiro significado, pedir sobre um senso de necessidade, pedir sobre o senso de necessidade, a última oração, né? Nós vamos ver dentro dessa proposta aqui. Mas se entrega aos prazeres enquanto viva, está morta. Ou seja, entrega o prazer aqui é o oposto de tal viúva, como está descrito no capítulo 5, verso 5 também, é o oposto. Né? Então Paulo faz a tratativa a Timóteo, explicando tudo como deve ser tratado essas coisas, porque já existia isso. E Paulo não estava fazendo a elucubração da sua mente, ele estava instruindo de forma pontual, porque aquilo estava acontecendo naquela igreja, né? Portanto, totalmente indigna de ajuda financeira, quem vive a vida assim, indigna de ajuda financeira da igreja. O grego expressa esbanjamento, excesso, né? Que é tíntena. Títima é um esbanjamento, é excesso de vaidade, coisa assim. A raiz da palavra expressa tecelagem em um ritmo rápido, assim, um excesso de luxo, né? Um capítulo é totalmente oposto do capítulo 5, verso 5 de Timóteo, e vai apresentar em Tiago, capítulo 5, verso 5. Esse tipo de esbanjamento é reprovado na Bíblia, principalmente para quem é viúva. Enquanto vive, está morta, morta no espírito, né? Enquanto vive na carne, é o que está escrito no texto. Manda, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Essas coisas aqui é apenas agora as faladas, né, que Paulo estava fazendo as instruções. Ou seja, as viúvas apoiadas pela igreja. Né? Então, nós vamos ver que, voltando no versículo 4, diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos, neto, veja só, se alguém tiver uma posição geral, portanto, incluindo a sua aplicação dos filhos, netos, não cuida dos seus próprios parentes, ou seja, que é dentro do parentes gerais, no caso, especialmente dos que são de casa, em particular, negou praticamente a fé. Fé sem amor e suas obras estão mortas, né? É isso que Paulo estava apontando, pois o assunto da fé não é uma mera opinião, mas a graça é a verdade de Deus, que aquele que crê e entrega o seu espírito, mas assim como aquele que ama o seu coração, ok? O pior, e o texto vai apontar e diz: quem faz isso é pior do que o incrédulo, né? Quem não ama, quem não cuida dos seus parentes primeiro, porque o mesmo incrédulo é ensinado pela natureza a cuidar dos seus próprios parentes, geralmente reconhece o dever. O cristão que não faz o pior é pior do que eles. Ele tem mesmo desculpa em sua pior luz do que o incrédulo que pode violar as leis da natureza, ok? E dentro desse que traduz como viúva, né? Versículo 9 diz assim: a viúva, para ser registrada, não deve ser menos de 60 anos e havendo sido mulher de um marido, né? Então diz assim: como viúva, isto é, da ordem eclesiástica da viuvez, uma espécie de presbitério feminino, não se resiste ninguém no catálogo, ou seja, com menos de 60 anos de idade. Essas não eram diaconisam, foram escolhidas na sua idade mais jovem, 40 anos, era a idade fixa do concílio lá de Calcedônia. Que tinha virgens em sua época posterior, chamada de viúvas, né? Então podemos observar esses detalhes que é importante para nosso aprendizado, né? Bem como viúvas entre eles, mais um bando de viúvas separada, né? Embora ainda não formalmente ou finalmente para o serviço de Deus e da igreja. Traços de tal classe aparece em Atos capítulo 9, verso 41. Dorcas era ela mesma, como foi conivente, né? E que o presbítero, o bispo, deveria ter sido casada apenas uma vez. E assim também no caso dela, né? Há uma transição aqui para um novo assunto, quando vamos ver a referência que não pode ser no capítulo, como no capítulo 5, verso 3 de Timóteo, né?
1 Timóteo, prover o sustento da igreja para eles, pois a restrição para a viúva acima de 60 anos seria então desnecessária e dura. Então havia, querendo ou não, havia discussão sobre isso aqui, ok? Aí voltando para a nossa lição, podemos ver o padrão familiar. Ancião, diferentemente dos textos, nós já falamos sobre isso, né? O termo ancião não é equivalente ao ofício do presbítero, não, já trabalhei sobre isso aqui, né? O tópico de número 2 vai nos dizer, cadê o tópico de número 2? Tópico de número 2, tópico de número 1, subtópico também já fomos, né? Tópico número 2 fala assim, os relacionamentos com as moças, em toda pureza. Quando se trata de admoestação às moças, Paulo acrescenta, em toda pureza, o apóstolo está mostrando a Timóteo que é preciso evitar atitudes inapropriadas com relação às pessoas sob os seus cuidados. O pastor precisa tratar todos como membros da família de Deus, seja solteiro ou casado. Mas aos jovens, tanto um pastor, um obreiro, um líder não pode estar sozinho com uma mulher numa sala. Não pode, está errado. Precisa se cuidar. Chame alguém, né? E para que esteja próximo de você ali. Se for uma moça, é melhor chamar a mãe dela também, e mais uma pessoa da sua esposa, se você for casado. Se você for casado, vai tratar com a mulher, primeiro a mulher trata com a esposa, depois vai você e a esposa cuidar do caso. Não vá sozinho, pode ser em qualquer lugar, não vá sozinho. Essa é a recomendação. Se você jovem, como a lição é para jovem, está por ali, não saia ou não vá sozinho com alguém, não fique andando por aí perambulando. Tem outros que tem o espírito de Absalão, começa a beijar, beija aqui, beija ali, beija no rosto, enfim, aquele negócio todo, e vira uma tribulação que daqui a pouco você está enroscado, não sabe nem para onde terminar. Quem dirá isso começou, não sabe nem como começou e nem como terminar isso. Então evite isso, tenha pureza no seu trato, tenha pureza na sua responsabilidade, tenha pureza em tudo. O jovem pastor precisa dirigir a igreja e lidar com as pessoas de ambos os sexos e de todas as idades, incluindo os moças. Nesses contatos pessoais precisa ser vigilante para não ser atacado por pensamentos ou sentimentos lascivos, né? Então você precisa crer no seu ministério, acreditar que você tem uma chamada e ter caráter, ter estrutura, certo? Quem estiver conversando com você sabe que você tem que saber que você é uma pessoa firme, uma pessoa que tem estrutura, uma pessoa que tenha caráter, uma pessoa que tenha dignidade, e isso tem que ser respeitado, né? Mas o primeiro respeito vem do obreiro. Você, obreiro, nós, obreiros, temos que nos dar ao respeito para que sejamos considerados com respeito de igual modo, ok? E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver pureza em tudo, ninhos na cabeça, olha o texto, atribui-se a Lutero a frase de não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Essa frase é atribuída a Martinho Lutero, né? Mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nenhum de nós não podemos impedir que eles voem, mas podemos impedir que ele não faça ninho na nossa cabeça, né? Nenhum de nós está livre de pensamentos impuros. Nem todos nós podemos refutá-las, pois os pensamentos não cultivá-los em nossas mentes, mas não germine, né? Não germine e produza os seus frutos, que nunca serão bons, né? Cultivando os maus pensamentos quando os alimentamos com objetos de nosso desejo, sejam em atitudes apenas mental, sejam atribuídos aos canais da erudição ou da sua visão, por receber impulsos externos, aliás. O terceiro tópico, nós vamos ver os mandamentos às viúvas, né? Verdadeiramente, na opinião de alguns estudiosos, havia viúva dos primeiros séculos, uma espécie de ordem de viúva, como um ministério específico, conforme Paulo fez alusão aqui, né? Que consistia na inscrição de viúvas idosas, que faziam voto de se dedicar exclusivamente para Deus, né? Servindo a igreja, em contrapartida, eram escritas para serem sustentadas, né? Mas elas trabalhavam na igreja. Mas o texto no capítulo 5, verso de 1 a 16, não nos permite concluir que havia essa organização formal em todo o ministério, né?
embora fique claro que havia sim um rol específico daquele que seriam alvos da ajuda material da igreja ou financeira da igreja. Elas são chamadas verdadeiramente de viúva e tinham que ter no mínimo 60 anos de idade para terem famílias, não terem famílias e terem largo testemunho de boas obras, ou seja, não só de boas obras, mas de cuidado, de testemunho de fé também, né? Então isso é importante notar as observações que Paulo faz a esta igreja, né? Quando vamos observar tudo isso, nós vamos ver que ao longo de toda a temática, Paulo faz uma observação, as observações necessárias. E aí ele, no tópico 3, no subtópico 2, diz assim: cuidado às viúvas. Havia um controle das viúvas que eram realmente dignas de auxílio. O texto paulino fala em inscrição, seguindo alguns critérios, né? A responsabilidade aí nós vamos ver também a responsabilidade da família, que precisava ter. A família precisava cuidar do que era seu, né? Se você tem o seu familiar e não cuida dos seus familiares, a Bíblia diz que negou a fé e é pior do que os incrédulos, né? Então essas orientações para a vida prática da igreja, porque querendo ou não, sempre vai haver essas necessidades e o conselho ele é pertinente, é necessário, é preciso, né? Que o obreiro tenha essas observações. Observem muito bem o que diz o apóstolo. Paulo dá um basta no risco de incorrer ao orgulho ou altivez, né? Para o líder da igreja, nesse caso aqui era Timóteo, não se porta de modo inconveniente diante dos irmãos, mas coloca respeitosamente ao lado deles, né? Então não impede, idade não impede, o que precisa é ter estrutura, não é? Se você tem estrutura, então Paulo diz que nós temos que ter as nossas relações sociais sábias, honra a viúva, verdadeiramente viúva, ou seja, as atitudes e as relações sociais sejam sábias, sejam maduras, sejam honradas, né? E precisamos ter esses cuidados conosco. As verdadeiras viúvas, Paulo faz aqui as observações, que tenha criado os filhos, né? E Paulo segue 2 exemplos. Nós vamos ver os exemplos que Paulo pauta aqui. Primeiro, a verdadeira viúva tem uma vida cristã ativa. É isso que Paulo está dizendo. Uma viúva verdadeira deve ser controlada, deve ser arrolada a uma lista, né? Que tivesse cerca de 60 anos, também já falamos, que tinha sido esposa de um só marido. Aqui é feita uma alusão à fidelidade da mulher, né? É o mesmo sentido de recordação para o presbítero, também era feita as mesmas observações, né? Trata-se de uma limitação clara com relação aos costumes praticados para com a sociedade pagã, né? Sejam aí recomendadas para testemunho de boas obras. Esse testemunho é descrito em 5 afirmações. Quais afirmações que é descrito? Eu vou citar essas 5 afirmações e vou finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Primeiro, ela tenha criado filhos. Segundo, exercitando hospitalidade. Terceiro, lavando os pés aos santos. Quarto, socorrido os atribulados. E quinto, viver na prática zelosa de boas obras. Essas eram as observações características da verdadeira viúva. Nós temos um exemplo, um escritor italiano. Ele aprendi a escrever um livro sobre a criminalidade juvenil. Veja bem, por volta de 23 horas ele telefonou para 12 residências da família Bastarda, visando perguntar aos pais se eles sabiam onde estavam seus filhos. Naquele momento, as 6 primeiras ligações foram atendidas por criança que não sabia informar onde poderia encontrar os seus pais. Observe, né? O diálogo entre pai e filho. Pai, quando você ganhar por hora no trabalho? O pai diz assim, 20 euros. Observe. Filho, pai, tome. Aí o filho diz assim, pai, toma aqui 20 euros que eu economizei, por favor, você fica comigo durante 1 hora? Veja só que negócio terrível, né? Então precisamos
ter atenção com os nossos filhos, cuidar dos nossos filhos, dê atenção para a sua família. Você que é filho, dê atenção para o seu pai, cobre dele atenção, pode cobrar dele atenção. É uma carência que eles precisam, né, dar atenção para os seus filhos. Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de uma forma toda especial sobre a nossa vida e sobre nossos corações, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.